Voltamos com o nosso Tome Ciência. Nós estamos discutindo hoje, conhecendo mais as doenças ditas negligenciadas, endêmicas, né? Ou seja, as doenças que atingem grande parte da população brasileira. E para isso nós temos aqui a presença do Dr. Fernando Maia, da UNCISAL e da UFAL, e o Fábio Henrique Peixoto, que é enfermeiro da Secretaria de Saúde de Maceió. Falamos do HTLV, isso. O primo pobre. Parece que o teste do pezinho podia ser aproveitado, é isso? É verdade? Na verdade, o Brasil adota que os municípios progridam com esse teste, ou seja, eu tenho 3 estágios de que eu posso ofertar esse teste para a população e a partir daí eu vou detectar um número menor, né, mediano e maior de doenças. E o HTLV ele estaria dentro dessa oferta maior. Ou seja, é uma possibilidade de um exame, quer dizer, que não é caro, não é complicado, se feito nesse estágio, digamos assim. Sim, porque você faria diagnóstico, né, diferencial de forma mais rápida, pegaria, né, já desde a primeira infância e poderia até investigar outros casos, né, pai, mãe, outros irmãos, etc. Por onde veio, né? Normalmente viria pela mãe, né? Sim, no caso do bebê, sim. No caso do bebê, sim, né? Porque esse não é um teste que ainda está amplamente difundido no pré-natal, da rede pública. E o ideal é que ele estivesse previsto no pré-natal já. Sim. Então, seria que a criança já nascesse sabendo que a mãe estava contaminada ou não. E você já ia procurar se aquela criança estaria contaminada ou não. Porque o que acontece hoje? Se você não procura no pré-natal e faz o teste do pezinho, por exemplo, o teste do pezinho detecta anticorpos, então vai me dizer se existe defesa contra o vírus ou não. Na criança recém-nascida, a gente não tem como saber naquele momento se aquele anticorpo é da criança ou se é da mãe que passou para ele. Então, a gente perde um tempo precioso, porque a gente vai ter que investigar na criança, investigar na mãe. Então, o ideal seria que esse teste também fizesse parte do pré-natal. O ideal seria Fica isso. mais fácil separar o que é de mãe e filho no pré-natal? Fica mais, sim, sem dúvida, porque você sabendo que a mãe está contaminada, você já, por exemplo, pode tomar algumas medidas no parto e pós-parto. Por exemplo, essa mãe poderia ter uma indicação de fazer cesariana, não nascer de parto normal. Segundo, a gente já suspenderia a amamentação. A gente sabe que no HTLV, nem sempre a contaminação se dá via placenta. A contaminação pode se dar pelo aleitamento materno. Então, você sabendo previamente que a mãe já está contaminada, você já orienta aquela mãe que ela não vai dar de mamar, por exemplo. Você já tem uma probabilidade maior de que aquela criança não se infecte. O primo rico também passa pela amamentação? Também passa pela amamentação. O rico, no caso, é HIV. O HIV também passa, infelizmente passa. Agora sim, sabe, André, talvez o Fernando concorde comigo. Quando a gente fala do HTLV, é algo ainda muito distante da rede pública. Mas, por exemplo, a sífilis, que é uma doença muito mais do nosso dia a dia, de tratamento muito mais barato e de testes muito mais difundidos, e a gente não tem conseguido avançar com a questão da sífilis. Então, hoje eu tenho, né, um antibiótico que eu posso fazer aquele esquema, teoricamente simples, quando a gente fala da questão do preço de tratamento e diagnóstico do HTLV, e a gente não tem conseguido capilarizar isso para a grande população. Por quê, no caso? A gente volta para a nossa fragilidade de atenção básica, por exemplo. Né? Então, eu não tenho hoje os municípios realmente cumprindo o que seria o papel dele de ofertar aquele pré-natal, de fazer aquele acompanhamento contínuo, longitudinal, do jeito que a gente fala. Eu me lembro, quando era novinho, já passa um bom tempo, que sífilis era bem mais comum, ela diminuiu de alguma maneira. Como é que o portador pode saber qual é o sintoma que ele vê e que pode, com isso, saber e se tratar? Ela diminuiu em partes, né? Só que ela tem retornado de forma muito importante, né? Principalmente sífilis congênita, que é quando aquele bebê ele já nasce, ou seja, a mãe teve e não foi tratada. Toda mulher no pré-natal deve ser tratada por sífilis, então ela vai fazer pelo menos 2 testes. Um durante a gravidez e um no momento do parto. Esse do momento do parto eu já perdi a oportunidade de tratar ela adequadamente, mas eu vou fazer o acompanhamento do bebê, certo? Então, assim, quando eu falo em termos de custo mesmo para o Estado brasileiro, a sífilis, ela está saindo muito cara porque a gente tem... É óbvio que qualquer adoecimento por HTLV, por doença de Chagas, leptospirose, qualquer óbito é um número, né? Certo. Mas quando a gente fala de sífilis, eu tenho países
que já conseguiram erradicar, por exemplo, a transmissão mãe-bebê. E a gente não está nesse caminho. Aonde foi isso? Assim, para não querer só puxar a sardinha, porque se divulga muito Cuba, né? E aí polariza aquela questão esquerda-direita. Não, mas não há como negar que Mas há a um política tratamento de saúde, política de saúde em Cuba muito forte. Sim, mas os próprios outros países que a gente pode citar ditos desenvolvidos, eles quase não registram. É quase como a história que se fala da Austrália, que quando vem um mosquitinho, toca uma sirene e é meio que corpo de bombeiro. E a gente vive com mosquito dia a dia. É, bastante. Não, mas a característica da sífilis, para você saber como é que ele percebe. A sífilis ela tem vários estágios. Tem sífilis primária, secundária, terciária e sífilis que a gente chama de latente. Na realidade, qualquer úlcera, qualquer alteração nos órgãos genitais, a pessoa precisa realmente procurar, né, um médico e uma equipe. Como eu falei, toda moça no pré-natal, toda moça grávida, ela vai ter que ser ofertada e fazer esses testes. Mas, assim, a sífilis ela tem sintomas, tanto que podem ser específicos ali dos órgãos genitais, como gerais a nível sistêmico do corpo todo. Tá. A sífilis é um camaleão, né? A gente costuma dizer que é um camaleão. Muitas vezes, ele estava lembrando uma coisa importante, a sífilis primária, logo quando se adquire a infecção, ela faz úlcera, quer dizer, uma ferida no genital, que muitas vezes passa despercebida. É uma pequena ferida que não dói, então, e que, se você fizer tratamento ou não, ela desaparece, o que torna as coisas muito perigosas. E ela pode reaparecer semanas ou meses depois, sob a forma de sífilis que a gente chama de secundária, que a principal característica são manchas na pele, são manchas geralmente rosa, às vezes vermelha, às vezes meio acastanhada, e que tem uma característica interessante, ela costuma acometer a palma da mão e a planta do pé. Quase nenhuma doença faz isso, a sífilis faz. E aí quando você detecta uma pessoa com aquela mancha que apareceu de repente, que nem sempre geralmente não tem febre, mas pode ter febre, e às vezes tem outros sintomas, a gente já tem que pensar em sífilis e fazer o diagnóstico. A sífilis terciária, que é a mais grave, que pode levar à morte, inclusive, pode levar à morte porque ela pode fazer alteração no sistema nervoso central, então ela faz um tipo de meningite, ela pode fazer uma lesão na medula, então ela pode causar, por exemplo, quadros de paralisia, e ela pode fazer um acometimento no sistema cardiovascular, principalmente nas válvulas do coração. Por exemplo, só para citar um exemplo, uma doença muito grave, que é o aneurisma de aorta. A aorta é a principal artéria que sai do coração, que tem a maior pressão sanguínea naquele ponto. O aneurisma é quando ela se rompe. A principal causa de rompimento dessa artéria é sífilis. Essa sífilis dita terciária, que ela se aloja, fica ali muitos anos sem tratamento e acaba causando esse chamado aneurisma de aorta e acaba rompendo, né? Então, essa é uma doença que tem um potencial de causar forma grave muito grande e que causa muito mais estrago do que o HTLV, sem dúvida nenhuma. Tem número de casos, em número de mortes por sífilis, em número de pessoas doentes, número de pessoas sequeladas é muito maior. E, mais uma vez, transmissão básica é a sexual. Basicamente é sexual. Também pode ser transmitida da mãe para o filho, tanto pela placenta quanto pela amamentação, mas o principal modo de transmissão realmente é sexual. Engraçado que trazia no passado uma dose de preconceito, né? Chamar o cara de sifilítico era, né? Verdade, forma agressiva, verdade, né? É verdade. E hoje o tratamento é fácil, é rápido, é barato, como o Fábio estava falando agora, é fácil. Entretanto, nós estamos vivendo uma epidemia de sífilis por vários fatores. Primeiro, pelo aumento da atividade da doença. Como a gente estava conversando no início, todos esses agentes infecciosos tendem a passar por períodos de maior atividade. Nós estamos passando agora por um maior período de atividade da bactéria que causa sífilis, o chamado treponema. Nós passamos, uns 2 anos atrás, por uma crise de abastecimento de penicilina. Faltou penicilina no Brasil todo. E isso foi desastroso, porque a gente estávamos com a doença cujo agente estava em atividade alta e não tinha um remédio para tratar. O resultado está aí, foi desastroso. E, somado a isso, a falta de cuidado que as pessoas têm em relação à sua vida sexual. Aí, nós estamos falando de sífilis, mas isso engloba sífilis, HIV, gonorreia, cancro mole, HPV, que é uma doença gravíssima. As hepatites. Essa ainda era a desgraça dos tempos de garoto. Ainda é comum a gonorreia? Ainda é. Tem uma dose alta de atendimento?
Porque, na verdade, hoje você faz um que a gente chama de abordagem sindrômica, né? Então, você pouco se preocupa com o teste específico e aí teve sintomas, você vai tratar. Mas o que acontece? Essa pessoa que tem vida sexual ativa e que apresenta qualquer uma dessas DSTs mais comuns, ela precisa ser ofertada a todas as teste para todas as outras. Porque ela é um potencial para adquirir outros que ela tem porta aberta, né? Para outro, o corpo ali, ele está... E ela está me dizendo o quê? Que ela faz sexo desprotegido, sexo sem preservativo. E, além disso, só reforçando esse problema muito grave, a bactéria causadora da gonorreia, a Neisseria gonorrhoeae, está listada pela Organização Mundial da Saúde como uma das bactérias problemáticas. Por quê? Alguns anos atrás, a gonorreia não era uma preocupação muito grande, porque ela ainda era universalmente sensível à penicilina. Então, o que acontecia? Muita gente, quando queria fazer um programa sexual, por exemplo, no final de semana, passava pela farmácia, tomava uma dose de penicilina e dispensava a camisinha. Dispensava a camisinha e tudo bem. Com o uso indiscriminado, o que aconteceu? A bactéria tornou-se cada vez mais resistente. Tanto é que hoje, praticamente 100% das cepas de Neisseria gonorrhoeae, que é o causador, que a gente estuda, a gente vê que praticamente todas estão resistentes à penicilina. Tanto é que a gente é obrigado a utilizar outras drogas, muitas vezes mais potentes, para tratar uma infecção aparentemente simples, mas não é, porque ela tem uma capacidade de disseminação muito grande. E a gonorreia, é importante dizer, não foi erradicada de jeito nenhum e é a principal causa infecciosa de esterilidade masculina e feminina. Então a pessoa, não é só um corrimento, não é uma coisa tão simples assim. Ela pode causar esterilidade, a pessoa pode ficar impossibilitada de ter filhos por causa de gonorreia, infelizmente. É isso em quanto tempo? É só quem não sabe ou é rápido? Qual é essa incidência? É rápido, porque a infecção aguda ela pode se instalar no canal de saída do esperma, no caso do homem, no caso na uretra, mas ela pode pode, nesse momento, ela pode atingir, por exemplo, os testículos e causar inflamação no testículo que causa a incapacidade de produzir. Quer dizer, ela pega o duto e vai embora. Pega o duto e vai embora. E isso é imediato, não é uma coisa que você pegou gonorreia agora e vai ter problema daqui a 5 anos. Não, é imediato e é permanente, infelizmente. Que pena. Bem, vamos fazer mais um intervalo e voltamos já com a continuidade do programa. Instante só.